Shalom, povo de Deus. Eu venho nesse dia deixar uma palavra e eu creio que ela tem direção certa, amém? Eu queria estar aqui nessa noite falando um pouquinho sobre a vida de Jonas, amém? E Jonas foi um profeta, que foi comissionado por Deus para ir pregar uma palavra à cidade de Nínive. E a palavra de Deus diz que Nínive era uma cidade muito maliciosa, era uma cidade onde tinha pessoas ruins, uma cidade pervertida, uma cidade sem temor a Deus. E ali Deus comissiona aquele profeta para pregar em Nínive. E é uma história bem conhecida de nós, que a gente já sabe que ele pegou um navio, ao invés dele ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Essa é uma palavra bem conhecida, e ali ele tem um encontro com Deus, ele vai para a barriga de um peixe, de um grande peixe, e ali se arrepende e o peixe vomita ele exatamente na cidade de Nínive, onde era o verdadeiro propósito do Senhor, para que ele fosse levar uma palavra. Amém? E muitas pessoas, a gente já viu, já leu essa palavra aqui algumas vezes, eu já preguei sobre Jonas algumas vezes, mas hoje eu queria que você chamar a tua atenção sobre algo, Todos nós, quando nós nascemos, nós temos uma missão, nós temos um propósito diante de Deus. Não viemos para a terra aleatoriamente, Nós temos uma missão, Deus nos comissionou para algo. E eu costumo muito dizer que não tem como a gente ter uma vida paralela, Uma vida com Deus e outra vida sem Deus. Aquilo que Deus colocou dentro de nós, aquilo que Deus nos escolheu para sermos, Seja qual for o nosso chamado, nosso comissionamento santo, aonde a gente for, a gente vai precisar refletir a glória de Deus, a gente vai precisar refletir a imagem e semelhança de Cristo. Não tem como você ser uma pessoa com Deus dentro da igreja e fora você ser outra pessoa completamente diferente. Não, nós temos a marca da escolha e da promessa do Senhor na nossa vida, e a gente precisa refletir isso em todos os lugares, seja na nossa casa, seja na igreja, seja no nosso ambiente de trabalho, em todos os lugares que nós formos. A gente não pode ter identidade dupla, a gente não pode ser o crente, o cristão Superman, que durante o dia é Clark Kent e de noite vai salvar o povo e veste a roupa ali, a fantasia de Superman. Não, aquilo que Deus nos escolheu e nos comissionou é para sermos e para cumprirmos aonde quer que a gente esteja. Amém? E eu fico pensando assim, Muitos falam, Jonas fugiu do propósito do Senhor, mas pense comigo como deve ter sido difícil para Jonas. Imagine Deus hoje chegar para você e dizer, olha, você vai pregar o evangelho ali, naquele lugar onde só tem homicidas, onde só tem estrupadores, onde só tem pessoas que fizeram muito mal já à sociedade. Ou até imagine Deus te comissionar e dizer assim, olha, você vai pregar ali para aquele povo que mais te feriu, esse povo que mais falou mal de você, que mais te apunhalou pelas costas, que mais fez toda sorte de malícia, falando mal de você, te caluniando. É para esse povo que eu estou te comissionando e você vai ser minha boca lá dentro. Imagine para Jonas, Deus comissionar ele sabendo que Deus era um Deus bom, misericordioso e compassivo. Sabe, meus irmãos, porque Deus, ele sempre, quando ele envia os profetas dele na terra, ele envia para um povo, para uma igreja, para um local, para um território, para que haja conserto naquele lugar. Deus, ele nunca vai enviar um profeta de verdade, para ser a boca dele na terra, se ele não tiver interesse de que aquele povo venha a ter um conserto com ele, aquele povo venha a se converter,
deixar a sua maldade, voltar-se para o Senhor e se converter dos seus maus caminhos, como a própria palavra do Senhor diz. Então, na antiga aliança, Deus ele vinha através do seu Espírito aos profetas, aos reis, aos sacerdotes, porque Deus ele nunca teve prazer no perdido. Deus ele nunca teve prazer em ver o homem na queda, porque desde o princípio Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus criou o homem para colocar o seu sopro de vida, o seu espírito, a sua vida, a sua santidade, o seu DNA, a sua existência. Então Deus ele não tem prazer no perdido. Então ele sempre vai estar comissionando profetas, homens, mulheres de Deus, para estarem sendo a boca dele diante de um povo corrompido, diante de um povo pecador. E não é uma tarefa fácil, porque o profeta, ele sempre, na maioria das vezes, ele vai falar do juízo de Deus. Ele vai falar, olha, se converte, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Foi essa frase que Jesus iniciou o seu ministério. Foi essa frase que o apóstolo João estava lá no deserto, batizando com água aquele povo. E as pessoas diziam, o que é que eu posso fazer? E ele dizia, arrependa-se. E quando as pessoas se arrependiam, eram batizadas por ele. Então é muito difícil levar o conserto de Deus. É muito difícil ser boca de Deus na terra, diante de um povo que pratica injustiça, diante de um povo endurecido, assim como foi Moisés com o povo de Israel, que a Bíblia diz que era um povo de dura cerviz, um povo que dizia uma coisa e fazia outra completamente diferente. Então, nos nossos dias atuais não é diferente, amém, irmãos? Então, para Jonas aqui, foi complicado para ele, não foi uma tarefa fácil. E a Bíblia fala aqui que ele fugiu do propósito. E ainda que aquele propósito fosse tão difícil para Jonas, ainda que aquele propósito de pregar para aquele povo fosse difícil para Jonas, não era para ele ter fugido, né? E ainda que ele fugiu, Deus foi, através do arrependimento dele, e lançou ele, depois que ele passou por todo um processo na barriga de um grande peixe, colocou ele de volta no propósito do Senhor, quando o peixe vomitou ele lá na cidade de Nínive. Mas eu quero que você atente para algo que é muito importante, que é exatamente o que fala aqui na palavra de Deus, que aquelas pessoas que estavam ali naquele navio, onde Jonas estava lá, estava ali escondido, né? Como diz aqui, ó, e ele estava ali deitado, ele foi para um sono profundo no porão do navio, ele ficou lá dormindo. Sabe, ele ficou lá dormindo, fugindo do propósito dele, mas a Bíblia diz que aquelas pessoas começaram a tirar suas cargas, perder suas cargas, aliviar aquele navio, perder coisas que para aquele povo tinha valor, porque um homem estava fugindo do propósito dele, e esse homem era exatamente Jonas. E eu quero que você entenda que Jonas, ele estava ali dormindo. Ele foi para aquele porão ali e ficou dormindo. Amém? E quantas pessoas que às vezes você diz, mas não tem nada a ver. Quantas pessoas, eu quero dizer a você, o mundo está perecendo porque pessoas que foram comissionadas para um grande propósito estão no porão do navio dormindo e fugindo do seu propósito. E o mundo está tendo que tirar suas cargas, está tendo que perder coisas, perder pessoas, perder bens materiais, porque a igreja do Senhor, aqueles que foram comissionados pelo próprio Deus, estão no porão do barco, dormindo, estão fugindo do seu propósito, porque simplesmente está agindo pelo seu sentimento, está agindo pela sua cabeça, está agindo pela sua justiça própria, sem querer orar por um povo pecador, sem querer orar por um mundo que está corrompido, sem querer ser o intercessor de um povo tão ruim.
E por causa disso, muitas pessoas no mundo inteiro têm perecido, porque aqueles que foram comissionados para serem boca de Deus, aqueles que foram comissionados para serem intercessores e se colocarem na brecha diante do reino de Deus, estão dormindo e fugindo do propósito, e muitas perdas estão acontecendo. E eu estou gravando esse vídeo aqui para trazer a tua mente, a tua consciência, essa responsabilidade do teu chamado. Às vezes, meus irmãos, a gente fica achando que só o nosso chamado é dentro da nossa família, é dentro da nossa casa, mas também é. Mas o próprio Jesus, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Sabe, eu sei que nós estamos nesse período difícil de quarentena, de pandemia, onde não podemos sair, mas temos estratégias, ferramentas, né? Temos a mídia, temos ferramentas que podemos deixar uma palavra para pessoas, para o mundo, né? E essa palavra chegar a outras pessoas através da nossa vida. Amém? Então, Jonas, ele fugiu do propósito dele. Jonas fugiu do propósito dele. E por causa disso, aquelas pessoas tiveram suas cargas perdidas. Eles não tinham nada a ver, mas tinham tudo a ver, porque um homem que era para estar no seu propósito não estava. Nesses dias eu vi um quadrinho, uma charge, que mostrava 3 homens dentro de um pequeno barco, né? Um desenho, e essas pessoas estavam sentadas num pequeno barco, e ali tinha furo naquele barco, e a água estava entrando dentro do barco e afundando. E só tinha 2 tirando aquela água daquele barco e tentando tampar aqueles furos. E a pessoa que estava dentro do barco, uma delas estava de braços cruzados, dizendo: eu não tenho nada a ver com isso, não fui eu que fiz o furo. Mas ele não estava dentro do barco, então ele ia perecer do mesmo jeito, ele ia afundar do mesmo jeito, porque ele estava dentro do barco. Ele tendo feito os furos ou não, ele estava dentro do barco. Então, o que eu quero falar com essa mensagem é exatamente isso. Às vezes a gente olha para uma situação e diz: eu não tenho nada a ver com isso. Mas você tem tudo a ver com isso, porque você está nesse barco, você está no mundo. E se você está no mundo, e se Deus te comissionou para algo na tua vida, e eu creio e acredito que você tem um propósito, ninguém vem na terra sem um propósito, porque desde o princípio a palavra de Deus diz que o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. Nós fomos criados para refletir a imagem e semelhança de Deus. Através de Cristo Jesus, Deus, ele soprou nas nossas narinas a sua vida, o seu espírito. Então nós carregamos essa grande responsabilidade de sermos pessoas, canais na face da terra para refletir a glória de Deus. E sim, nós estamos aqui no mundo e nós temos responsabilidade, sim, com os furos, com os rombos, com as coisas que nós temos visto. Nós temos responsabilidade, sim. E você pode dizer: como que eu tenho responsabilidade, missionária? Você está no mundo, você tem responsabilidade para ajudar a tampar as brechas do pecado, a tampar as brechas, os rombos, aonde o inimigo está fazendo para que o povo venha perecer e morrer e sucumbir e ser tragado para a morte, para o inferno. Você está no barco, você está no mundo, você tem responsabilidade, sim, de tudo que está sendo perdido, as pessoas que estão sendo mortas. Porque se Deus te comissionou é para você ser um intercessor, se Deus te comissionou é para você ser boca de Deus, e é muito egoísmo de nossa parte achar que nós vamos somente salvando a nossa casa, tá bom demais, salvando a nossa parentela, tá bom demais. Só que a sua parentela, a sua casa, está inserido nesse grande barco do mundo. Amém? Aonde Deus é aquele que está na proa do barco, sabe? Como um intercessor real, mas nós que estamos aqui na terra
somos aqueles que somos comissionados por Deus para ser a boca dele, para falar da sua justiça, para falar do seu amor, para falar da sua palavra, que é espada, da sua palavra que salva, que cura, que liberta. Você foi comissionado e você está no barco para interceder. E se o mundo perece, nossa casa perece, nossa família perece. Se o mundo adoece, veja, nós estamos vivendo isso nessa pandemia. O coronavírus, ele não tá escolhendo cara, não. Não tá escolhendo cara, não. Todos estão perecendo dentro de casa, deixando de trabalhar, perecendo em hospitais, adoecendo. Por quê? Porque nós que éramos para estarmos orando pelo mundo, orando pelas pessoas, porque a Bíblia fala que a terra clama pelos filhos. A criação de Deus clama pelos filhos. Clama por nós que já temos esse DNA, essa consciência de quem Deus é, essa consciência de que Jesus salva, cura e liberta. Então, se você tem essa mente, achando que minha família estando guardada, está tudo certo, isso é um pensamento egoísta. E foi isso que Jonas teve esse pensamento e disse, não, eu não vou lá pregar para esse povo tão ruim, para esse povo malicioso. Eu não vou pregar não, vai que esse povo se converte. E foi exatamente o que aconteceu. Depois que Jonas ele passa por esse processo e pessoas perderam suas cargas. Pessoas tiveram prejuízos por causa da falta do posicionamento de um só homem. Nossa cidade, nosso país, o mundo está perecendo por causa da falta de posicionamento daqueles que foram comissionados por Deus para serem boca dele, intercessores dele sobre a face do mundo. E nossa família está nesse barco, e nossa família ainda está no mundo. E Deus, ele é um Deus do coletivo. Deus é um Deus do coletivo, amém? Então, eu quero te dizer que aquele povo teve que ter um prejuízo para poder lançar Jonas naquele mar e aquele grande peixe engolir ele. Mas você está ouvindo essa palavra e você chega à tua consciência de que o teu comissionamento, quem te comissionou, foi o Senhor. Você não pode pensar só em si, você não pode pensar somente na tua família, porque quando Jesus ele disse, olha, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Eu vos dou autoridade, há uma autoridade sobre nós para pregar para as pessoas, para sermos boca de Deus, para pensarmos no coletivo e não só termos essa consciência individualista, egoísta. E outra coisa muito séria, porque Jonas, ele não queria que aquele povo se convertesse. E quando ele veio para o propósito, olha o que a Bíblia fala da oração de Jonas, porque ele faz uma oração quando ele está lá na barriga daquele peixe, ele se arrepende, né, por estar fugindo do propósito dele. E olha o que ele diz, né? Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento. O que votei, pagarei. E do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Então Jonas, ele se lembrou da vaidade dele. Da vaidade, né? Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Quando a gente fica observando as nossas vaidades, a gente deixa de ter misericórdia pelo outro. A gente deixa de ter misericórdia pelo mundo. Quando a gente fica observando as nossas vaidades, se tá bom para mim, o mundo que se exploda, a gente deixa de ter misericórdia, né? Mas ele disse aqui, olha, eu vou agradecer ao Senhor. Ele fez uma oração certa. O voto que eu fiz com o Senhor, eu vou pagar. Ele se arrependeu verdadeiramente. Ah, Senhor, aquilo para o qual tu me comissionasse, eu vou cumprir. E por causa dessa oração, a Bíblia fala que o Senhor deu a ordem ao peixe e ele vomitou a Jonas com vida para Jonas cumprir o propósito. Então,
Nessa noite eu quero que você entenda isso, que o propósito que o Senhor tem na nossa vida, a gente não pode estar olhando para as nossas próprias vaidades, somente olhando para a nossa casa, para a nossa vida. A gente precisa pensar no coletivo, porque quando a gente se enche de vaidade e observa só a nossa vida, a nossa vaidade, isso acaba fazendo com que a gente deixe de ter misericórdia e fica olhando para o outro, né? Como tem uma frase que diz, se a dor do outro e o sofrimento do outro, e a doença, a enfermidade do outro não te causa dor, então a tua enfermidade é maior, é pior do que aquele que está enfermo. Então, se você vê a aflição de uma pessoa, se você vê que uma pessoa está perecendo, e você, nem que seja para dar uma exortação, nem que seja para falar aqui, porque a palavra que Deus deu para Jonas dizer não foi uma palavra fácil, mas porque Deus queria que aquele povo se convertesse. Ainda que o que você tenha que dizer seja para pessoas que te feriram muito, para pessoas que te fizeram mal, ainda que seja uma missão tão difícil, não fica olhando para a tua própria vaidade, não fica olhando para o teu ego, não fica olhando para as tuas feridas, não fica olhando para, eu, porque Deus, ele tem prazer, ele não tem prazer no perdido, e ele quer que todos venham a ter o conhecimento da palavra dele, e ele quer que você manifeste o comissionamento do propósito que ele te escolheu para trazer conversão para um povo, ainda que seja um povo muito ruim, muito malicioso, um povo muito difícil. E quando isso acontece, Deus vai fazer exatamente te colocar no propósito certo. E as pessoas vão deixar de ter perdas. O mundo vai deixar de ter perda. A palavra do Senhor, ela vai se manifestar. Vai haver um avivamento. As pessoas vão se salvar. Você vai ter como... Eu recebo muitas mensagens de pessoas, né, que me ouviram. Uma vez eu me encontrei com uma pessoa que disse: Clarice, olha, isso aqui é uma filha espiritual sua. Eu estava em Recife, num congresso profético, e uma profeta chegou e disse: olha, missionária, isso aqui é uma filha sua espiritual, que desde aquele dia que você pregou aquela palavra, ela tomou posse, ela é uma nova criatura, desde aquele dia. E eu nem me lembrava mais disso. Então, veja como o nosso chamado, o nosso comissionamento, como ele tem peso. Como ele tem peso, teve peso de glória para aquela mulher e que manifestou já para a família inteira dela. Então, as sementes que nós plantamos do comissionamento que Deus nos comissionou, vai estar atingindo lugares, pessoas que você nem imagina. Amém? Então, essa é a palavra que eu queria deixar aqui para você não fuja do seu propósito, para que você não seja desobediente, sabe, com Deus, para que você, ao invés de você contemplar as perdas das pessoas, você contemple os ganhos das pessoas, você se alegre com pessoas que estão bem-sucedidas, pessoas que estão crescendo, pessoas que estão tendo vidas transformadas. Se alegre com isso, ainda que elas tenham sido pessoas ruins, ainda que elas tenham sido pessoas cheias de malícia, cheias de ira, cheias de coisas ruins no seu coração. Mas um dia nós estávamos também no mundo, no pecado, na morte, e aprove ao Senhor enviar pessoas para trazer uma palavra, e por isso nós estamos aqui. Amém? E o que eu acho lindo nessa palavra é que aquele povo se converteu. Aquele povo tão malicioso se converteu. Mas Jonas ficou indignado porque aquele povo se converteu. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é muito mais fácil você dar uma mensagem, né? O ser humano, ele está acostumado na sua natureza pecaminosa, a natureza que não tem a Cristo, a natureza que não conhece verdadeiramente quem Deus é e que não manifesta essa glória e esse DNA. É muito mais fácil ver a queda do outro do que ver o levante, sabe? Existem muitas pessoas que estão dizendo que torce por você com os lábios, mas por trás está aplaudindo a tua queda, e está querendo lhe ver na queda, e está querendo lhe ver na ruína, e está querendo lhe ver na pobreza. E eu sei exatamente o que eu estou dizendo, porque Deus, quando eu estou aqui no meu quarto de oração, quando eu estou no meu momento de intimidade com Deus, Ele me mostra.
Ele me mostra para que eu ore por essas pessoas, porque Deus, ele revela o oculto e o escondido. E Deus me mostra as pessoas que estão querendo minha queda, que estão querendo, sabe, eu sonho. E ali eu tenho que me ajoelhar e dizer, ah, Senhor, converte o coração. Converte o coração dessa pessoa. Não deixa essa pessoa ser tragada por esse ódio, por essa inveja, por essa ira, por essa falsidade de estar dizendo uma coisa e estar manifestando outra e por trás estar fazendo outra. Nós temos que orar. Amém? Porque Deus também tem prazer nessa pessoa e Deus também quer salvar essa pessoa e converter. Ainda que o coração dela seja cheio de malícia, ainda que a boca dela seja como favo de mel, como o salmista Davi disse, que a boca falava era como manteiga, mas o coração era ruim. Então, ainda que você escute a voz dessa pessoa como manteiga, oi amor, isso e aquilo, mas o coração está desejando a tua queda, está cheio de malícia, ore por essa pessoa também. Ore por essa pessoa também. E quando ela mudar e quando ela se converter, celebre, se alegre. Porque eu tenho muito testemunho de pessoas que me perseguiram e se converteram verdadeiramente. E eu celebrei, até chorei e achei bom. Porque esse é o nosso verdadeiro comissionamento. Amém? Então fica com essa palavra. Sejam ricamente abençoados. E não fuja do teu propósito. E você tem responsabilidade sim. Com a grande navegação do mundo. Sabe, até a volta de Jesus nós estamos todos num barco onde existem morte, pestilências, furacões, tsunamis, coisas que estão acontecendo sobre a face da terra e que nós temos parte nisso sim, porque quando nós estamos posicionados, o mundo não vai perecer, o mundo não vai ter suas cargas perdidas, o mundo vai ter a prosperidade do reino, o mundo vai conhecer a verdadeira prosperidade do reino, a verdadeira colheita do reino, a verdadeira abundância do reino. É isso que a gente tem que manifestar, a verdadeira colheita do reino, o verdadeiro comissionamento do reino de Deus, quando estamos posicionados naquilo para o qual nós fomos chamados. Amém? Então, Deus te abençoe, fique com essa palavra e que essa palavra ela venha causar e surtir grande efeito no teu coração, na tua mente, na tua alma e no teu espírito. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.